Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estava inscrita ontem, que para nós do Partido dos Trabalhadores foi um dia de extrema importância, mas em solidariedade ao ex-deputado Valmir, foi suspensa a sessão de ontem. Portanto, me reinscrevi hoje por duas razões. Uma, para registrar a análise que tenho sobre a luta em defesa da nossa democracia, do Estado de Direito. Essa luta ela vem ocorrendo, organizado por várias entidades do campo progressista, para que possamos assegurar os nossos direitos trabalhistas, previdenciários, direito à educação de qualidade, mas que teve 2 dias esta semana de extrema importância, que foi o dia 9 e o dia 10, onde, no dia de ontem, a maior liderança popular da América Latina, e reconhecido pelo mundo inteiro, foi ouvido a partir de um processo criminal. E no dia 9, na véspera, o movimento social, o movimento sindical, o movimento partidário, forças progressistas, vários segmentos da igreja, de diversas religiões, diversas matrizes religiosas, já estavam em Curitiba, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra acampados, vai fazendo toda uma movimentação na cidade, inclusive à noite. Eles saem à tarde do seu acampamento, numa marcha em direção à igreja para assistir uma missa, mas também a praça que foi chamada da Praça da Democracia, no centro da cidade, já no dia 9, nós assistíamos, através da rede social, uma aula pública, onde ali você tinha juiz federal, grandes juristas, explicando essa operação Lava Jato, cada um na sua ótica, cada um na sua visão. Mas uma das falas que me chamou a atenção foi do juiz federal do Paraná. É um nordestino e que fez seu concurso e exerce sua profissão no Paraná. Quando, ao explicar sobre a questão da Lava Jato, todos os vícios e erros da Lava Jato, mas também os acertos da Lava Jato, ele coloca que dos pontos positivos foi exatamente mostrar para a população brasileira que a justiça tem lado, que a justiça não é neutra. E, nesse sentido, ele exemplifica que ele, como juiz nordestino, se chegar a algum processo na mão dele para julgar com relação a Lula, eticamente ele está impedido. Eticamente ele está impedido e não irá julgar. Que é o comportamento que o juiz Sérgio Moro deveria ter. E nós estamos vendo que, infelizmente, a justiça, parte da justiça brasileira, do Ministério Público Federal brasileiro, principalmente de Curitiba, do Paraná, virou praticamente um partido político. Quando um juiz vai para a rede social e pede que os seus apoiadores não ocupem Curitiba, ele ali vai julgar, ali ele não está disputando. Portanto, o que nós assistimos ontem, o Lula, ao ser ouvido durante 5 horas, foi um debate político. Do Ministério Público Federal, do juiz e do ex-presidente da República. Inclusive, já no início, principalmente do Ministério Público Federal, o advogado de Lula dizendo, o trate como ex-presidente da República. E por que eu estou fazendo essa análise? Porque o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi ouvido. E nenhum advogado precisou chamar atenção. Ele foi ouvido como um ex-presidente da República. E nós precisamos aprender a respeitar as autoridades, as ex-autoridades, que representam instituições, para que as instituições sejam respeitadas. E nesse momento, nós estamos vivendo uma crise da nossa democracia, porque nós estamos vivendo uma crise das instituições. Esse poder daqui é um poder, o poder legislativo, que está passando por uma profunda crise. Nesse embate está em jogo a nossa democracia. Nesse embate está em jogo os nossos direitos conquistados, principalmente nesses últimos 70 anos. Portanto, esse ato
do dia 9 e do dia 10 em Curitiba, foi um ato em defesa da democracia, foi um ato em defesa dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. No dia 17, grande mobilização do Brasil, em defesa dos nossos direitos. E dia 24, com certeza, os trabalhadores, empregados, desempregados, o movimento rural, o movimento urbano, todos juntos, fazendo uma grande marcha para Brasília, para que possamos dizer ao parlamento que escute a população e que respeite os direitos que esse povo conquistou. Que é uma conquista muito difícil, porque esse país é muito preconceituoso. Lida com as populações pobres, desvalidas, com os negros, com a juventude negra, de forma preconceituosa. E o que o presidente Lula está passando hoje, ele enfrenta muito preconceito de ser um operário oriundo da região do semiárido do Nordeste e que consegue superar todos os desafios e continua liderando e sendo a grande liderança popular que se constituiu na luta do movimento sindical e que ampliou para a luta dos movimentos sociais. Portanto, nós estamos vivendo um período de muito embate entre duas concepções. A que defende a maioria da população e defende a justiça social e defende a socialização da riqueza e que, portanto, só se pode chegar a consolidar a justiça social quando você tiver uma sociedade equilibrada, quando você tiver uma sociedade que os direitos são respeitados, quando você tiver uma sociedade onde o homem possa exercitar a sua dignidade. Mas não é isso que nós estamos vendo na realidade brasileira ao longo da sua história. O companheiro Lula e Dilma não conseguiram superar também esse processo, porque isso faz parte de um sistema econômico. E nós vivemos numa economia que a mola mestra é a exploração do homem pelo homem. A mola mestra é a mentira, é a calúnia. E é a soberania de quem detém o poder econômico, político e cultural. E nós estamos vivendo as consequências disso de forma mais acirrada.